O Nuno, em primeiro lugar, é o criador da série no geral, e depois foi o realizador do primeiro episódio que vimos, do Cassandra de Baklava, se não me engano. Lá estava assim. Desculpa. Pronto, eu se calhar queria perceber primeiro o contexto da série, uma vez que é o criador da série em geral. Sim. E portanto queria perceber, digamos, como é que o projeto surgiu, porque é um projeto muito específico, não é? É uma série que não é, digamos, uma série normal, entre aspas. Não é anormal que eu quero dizer, mas não é propriamente comercial, não é? É uma série um bocadinho diferente. E portanto, para perceber como é que surgiu essa ideia. Pois, muito pelo contrário, acho que é num contexto completamente diferente e não é de todo comercial, é mais de cada um dos episódios é considerado como quase um filme independente, não é uma curta, mas foi de certa forma financiado pela RTP no ponto de vista da ideia de série, quando eu e a Andreia, a produtora da Take It Easy, fizemos a reunião com a Teresa Paixão, da RTP2, e com o Virgílio Castelo, da ficção da RTP, para apresentarmos esta ideia destes 7 filmes, portanto, estas 7 curtas, num contexto de série, mas num contexto de série porque tem, de certa forma, um tema, não é? Como há um conjunto de séries internacionais que também estão ligadas por uma temática e não tanto por uma sequência de episódios que se interligam uns com os outros. A origem desta série remonta já a 2010, quando convidei 7 autores diferentes para escreverem sobre esta personagem. Portanto, a ideia era escreverem para uma voz feminina, uma ideia de personagem feminina que seria a Cassandra, que fizesse uma previsão do futuro de um país, neste caso de Portugal, não é? E esses 7 textos, escritos pelo Tiago Rodrigues, pela Marta Freitas, Cláudia Lucas Céu, Jorge Palinho, Jorge Louraço, Jacinto Lucas Pires e Micael de Oliveira, foram primordialmente escritos para uma ideia de apresentação teatral, ou seja, portanto, o desenho inicial foi para intérpretes que já existiam, já tinham sido pensadas para, e os autores escreveram com essa ideia, com a liberdade total de escolherem o tema, desde que se fosse a previsão de um determinado futuro. E é extraordinário que em 2010 e 11 tenham escrito coisas que aconteceram, nomeadamente a nível económico, a Troika, mais uma vez, uma crise financeira e termos um país numa derrocada financeira, termos uma pandemia pelo caminho também, não é? De certa forma também é pensada no texto da Marta Freitas, quando se fala na voz de Cassandra sobre a perda de identidade e a perda de valores, e a perda de regalias e a perda das possibilidades. E estes textos foram levados todos à cena em palcos diferentes e em contextos diferentes e foram também publicados, gravados, etc. E em 2016, depois de já ter circulado com os diferentes formatos e diferentes espetáculos em diferentes também dispositivos, surgiu a ideia de, como um deles, nomeadamente o primeiro, a Cassandra de Balaclava, tinha sido sempre pensado como uma ideia da Cassandra se filmar a si própria como uma despedida do último dia do último espetáculo e mudar de profissão. Portanto, esta ideia de se autogravar e de se preparar para emigrar, não é? Como prevendo também algumas das citações de alguns políticos portugueses a convidar para a imigração, não é? Para a saída do país, ou seja, a esvaziar este território de pessoas que habitam e que são fundamentais para que ela exista e que tenha um corpo crítico e uma matéria também laboral e criativa.
E, portanto, sempre foi pensado numa ideia da imagem, não é? Em que ela própria se filmava e a partir daí havia este transporte. O desenho disso foi realizado e depois, por que não, adaptar todas as outras obras para televisão ou cinema, neste caso, vídeo ou cinema. E lancei o repto à Take It Easy, ao Frederico Serra e à Andreia. Eles acharam que o projeto era muito, muito interessante e com muitas possibilidades de ser transformado. Originalmente tinha pensado também na hipótese de serem 7 realizadoras diferentes a fazerem cada um dos episódios, mas apresentámos este projeto em 2017 e só apenas durante a pandemia é que conseguimos filmar após o desbloqueamento de verbas que a RTP tinha para a possibilidade de realização destes episódios. E durante a pandemia filmámos os 7 episódios, precisamente, ou seja, criámos as condições de equipas bastante reduzidas, como é possível perceber pelos vários episódios, na criatividade de cada uma das realizadoras e cada um dos realizadores. Portanto, eu fui responsável por 2 episódios, o primeiro e o último, o da Isabela Abreu, Cassandra Balaclava, e o 4 lições para a sobrevivência, que é protagonizado pela Joana Manuel, e a Ana Moreira realiza 2 episódios, e a Joana Bastos Rodrigues realiza também outros 2. O Nuno Carinhas fica precisamente com a última peça, que é um texto originalmente escrito pelo Tiago Rodrigues, e que a Marta Freitas faz a adaptação para o guião do episódio que vocês também viram aí hoje, não é? Portanto, não só a nível estético, formal, são bastante diversos os episódios, mas eu quis que houvesse uma coerência em todos eles, nomeadamente em alguns dos elementos que são fulcrais para a equipa, que é a nível a música, não é? Que a Joana Gama e o Luís Fernandes compuseram para todos os episódios, que acho que é algo que faz uma espécie de ligação não só sonora, ambiental, como também a direção de fotografia, que foi o Paulo Castilho que fez a direção de fotografia de todos os episódios. Portanto, tendo estes 2 elementos bastante importantes no produto final, manter precisamente esta ligação estética e, de certa forma, formal, apesar das realizações e das ideias e das histórias que estão por trás e dos argumentos que estão por trás de cada um dos episódios serem bastante diversos. E, como é evidente também, o genérico que o Sérgio Alves, que foi autor também do livro, nós editamos também um livro que foi premiado em vários pontos do mundo, foi um livro que nós desenvolvemos e que a parte gráfica também foi desenvolvida pelo Sérgio, com os vários textos, e portanto, estas Cassandras são um objeto multifacetado e polivalente e com múltiplas abordagens e com muitos objetos de criação e de criatividade como resultado. Portanto, faço aqui, de certa forma, este arco de 10 anos, desde o convite original aos autores e autoras para escreverem a partir deste conceito que eu sugeri, até à realização em 2020 e edição final, que depois todos os processos habituais de projeção e de emissão são os protocolares, que demoram sempre o seu tempo. Alguns dos episódios tiveram vida independente, de certa forma, que estiveram em alguns festivais nacionais e internacionais, e aproveito para agradecer pelo convite e por terem selecionado estes episódios para serem apresentados aí no Imagem do Tejo. Muito obrigado. De facto, é interessantíssimo
esse, esta megalomania, digamos assim, que eu não conhecia. Fiquei muito curioso com essa história, digamos, de vir desde o teatro até ao livro, até ao cinema, e portanto é bastante interessante. Não tinha essa ideia e portanto um projeto de facto de já com mais de 10 anos é uma coisa que é obra realmente. Pronto, Sim. nós aqui efetivamente só mostramos um episódio de cada realizador, porque a própria Take It Easy disse-nos para Claro. fazer dessa maneira, ou Sim. eventualmente exibirmos todos, só que lá está, em termos de todos não conseguíamos já em termos de programação, Sim, sim, sim. mas creio que os episódios também estão todos na RTP Play, ou não? Sim, sim, estão todos já, como já foram todos emitidos na RTP2, já estão todos disponíveis na RTP Play. Portanto, é possível serem vistos a qualquer momento, para quem tenha, como é evidente, as plataformas disponíveis e Exato. os aparelhos disponíveis. Pronto, portanto eu deixo já esse convite aqui à nossa espectadora. Não sei se também quer fazer alguma pergunta específica ao Nuno. Sim, pronto, ok. Então eu continuava também com uma outra questão interessante. Eu quero desde já agradecer a presença da Ali a espectadora. Nossa Senhora, pronto. Muito obrigado por ter vindo. Espero que tenha algum dos episódios tenha sido agradado, do seu agrado. Muito obrigado. Da minha parte, eu queria perceber uma coisa, porque também foi interessante perceber que a filmagem foi tida durante a pandemia, não é? E o que para mim também foi comum aos diferentes episódios é que eles são feitos com muito poucos atores também. Perdão, nomeadamente este primeiro episódio, Cassandra de Balaclava, em que é tudo monólogo. Ou seja, isso Sim. partiu assim desde o início ou foi uma coisa que também foi efeito da pandemia? Não, cada realizadora associou-se a um argumentista que pegou no texto original. Todos os textos originais são monólogos, ou seja, a construção dos vários espetáculos tinham ou seja, eu construí mais de 10, 11, 12 versões diferentes de espetáculos em que conjuguei os 7 textos, ou fiz 3, ou 4, ou 6, um pouco com uma conjugação dos vários, ao mesmo tempo, sobrepostos, sequenciados, em sítios diferentes. Fizemos também, por exemplo, um assalto a uma rádio, como é evidente, com elementos da própria emissora que estavam cúmplices e, portanto, um dos textos foi precisamente, aliás, foi feito 2 vezes em 2 rádios diferentes e, portanto, foram emitidos em rádio e não no sentido de teatro, palco, espectadores, portanto. E foi dada a liberdade à equipa de realização para poderem alterar os textos. A Joana Bastos Rodrigues, por exemplo, pega no monólogo e desfaz, de certa forma, a ideia do monólogo e partilha isto e cria um texto novo a partir da ideia original. Portanto, esta liberdade foi concedida para que pudesse realmente ser feito, para que haja também liberdade e criatividade nesse sentido. Em relação aos dois textos que eu realizei, só foram realmente os 2 únicos que são monólogos, e portanto os 2 no mesmo sentido da solidão, precisamente, tanto um como o outro, um deles não foi exibido, que são as 4 lições para a sobrevivência, e estamos numa cave, quase como se fosse já um aproximar de um fim do mundo, em que a Cassandra, na voz da Joana Manuel, descreve 4 lições para uma possível sobrevivência após este finalizar de uma determinada realidade. E, portanto, há este estado de estar numa catacumba, nos escombros, num bunker, e, portanto, esta coisa da solidão, até porque é uma questão partilhada. E no da Isabel Abreu, que a Isabel Abreu protagoniza a Cassandra de Balaclava, do Jorge Louraço, a própria temática é também da solidão, e é como seria a relação dela com a própria Câmara, também não fazia sentido de que fosse partilhado para mais intérpretes, não é? Nos outros que assistiram, tem vários. Eu não sei se o da Ana foi o Cassandra Bittertongue, não é? Portanto, nesse caso, tem
a Iris Caiate como protagonista, e todas as relações que mantém são para lá da câmara também, não é? O que de certa forma é coincidente precisamente com todo o contexto de pandemia, ou seja, a gravação com o Iris foi feita toda em estúdio, um estúdio criado, e tanto o Alexandre como o Tiago como o João foram gravados a partir dos meios que eles próprios disponham, e a partir daí também fazer esta sobreposição entre o digital e o digital feito a partir dos próprios telemóveis e dos computadores, e o gravado em estúdio, não é? E, portanto, esta relação coincidiu precisamente entre os meios e a realidade, não é? Então, os meios tecnológicos que o texto exigia e a realidade que exigia o distanciamento. Certo, ok, sim. Uma coisa que eu também tenho curiosidade, que é, eu o outro episódio, o último, não vi. Fiquei com curiosidade de ver, e de ver agora os episódios que me faltam, porque de facto vi os 5 que foram enviados pela produtora, não vi os restantes. Mas sobre este que vimos da Isabela Abreu, como é um monólogo por completo, queria perceber o quão complexo foi filmar assim uma curta-metragem, um episódio, não é? Só com uma atriz, e curiosamente não será, acredito eu, mas pelo menos é simulado que é a câmara sempre contínua, não é? Pronto. Foi um plano de sequência contínuo, sim. E a ideia disso já vinha precisamente desde 2011, 2012, quando fizemos pela primeira vez, ainda antes do Inharrito ter feito o Birdman, ou ter sido feito precisamente o filme, um extraordinário filme, uma Arca Russa, sim, mas já estamos a falar de uma coisa maior. Mais uma complexa. outra dimensão. Mesmo, Sim, se bem sim. que o Birdman também tem uma dimensão extraordinária, não é? Mas o filme alemão de uma protagonista também, que foi filmado em 3 dias. Portanto, esta ideia de não sequência, sim, a ideia já vinha desde a referência, para mim, uma das primeiras referências, que não é o primeiro filme plano de sequência, e é um falso plano de sequência, que é A Corda, do Hitchcock, não é? Sim, sim, Ou seja, porque para o Hitchcock também há este lado teatral, e para mim era mais do que um efeito, era uma ideia de conceito sobre o teatro, ou seja, como o teatro é sempre em sequência, o tempo é o presente, o tempo é contínuo, e o erro ou a falha, ou o acontecimento é no momento e é assistido. Portanto, há esta dimensão da linearidade de tempo e da presença e do presente. Eu quis trazer precisamente esse conceito para a gravação. Filmar isto, como é claro, não é um verdadeiro plano de sequência, não é? É um plano de sequência que tem 4 cortes, se não estou em erro, mas apesar de tudo são sequências bastante longas, não é? Há sequências de 6, 7, não sei se chegámos aos 8 minutos de sequência. Mas como tínhamos que passar de um decor para o outro, tínhamos realmente que deverá fazer este efeito e já que a tecnologia existe, o conceito está lá, eu não preciso de ser purista para o fazer, tal como o Inharrito também não foi purista para o fazer. Mas é uma dificuldade acrescida, porque há uma necessidade da atriz estar em contínuo foco e presença em grande dimensão, não é? Ou seja, o tempo de foco. E quero acrescentar também que esse episódio foi filmado num só dia. Eu já tinha trabalhado com a Isabel várias vezes, como é evidente, nós já tínhamos feito em várias versões, etc. Mas ensaiamos num sábado, que foi filmado no Teatro Talos, ao lado do Jardim Zoológico, e se tiverem com atenção, ouvem os animais do Jardim Zoológico entrar
no som do filme, do episódio, e que faz contraponto com algumas das afirmações que a Isabel também diz: ouvem os animais, ouvem os cães, ouvem lá fora os gritos, etc. E lá fora estão os zombies e os monstros, ou seja, algo vai de certa forma entrar. E a realidade é esta, é a natureza que vai entrar pelas portas adentro daquilo que nós construímos. E esta espécie de coincidência feliz é para mim, são pequenos pormenores que brilhantam o próprio episódio. Mas a filmagem foi feita só durante um dia, ou seja, nós temos realmente o início começa com a luz matinal. Portanto, o início do discurso, quando ela sai do camarim, apanhamos ali ainda um bocadinho da luz matinal, e no final já estamos mesmo noite dentro, ou seja, o percurso de filmagem foi precisamente durante o arco de um dia, como, de certa forma, também a tragédia grega dizia isso, não é? Ou seja, a unidade de tempo, a unidade de espaço e a unidade de ação. Portanto, todo este arco é o arco de um dia no mesmo espaço, neste Teatro Taos, que acho também é uma obra arquitetónica muito interessante, e esta relação da unidade de ação que a própria intérprete, atriz, atravessa durante todo o filme, né? Portanto, são alguns dos conceitos que fazem com que a técnica e a forma vão atrás destes conceitos, para mim são importantes, né? Ok, muito obrigado. A conversa foi muito, muito interessante, a meu ver, e fiquei a conhecer aqui umas coisas curiosas sobre a série, que eu de facto gostei bastante de ver os episódios. Pronto, agradecer então a presença do Nuno e da nossa espectadora. Pronto, e esta conversa depois estará no YouTube também, se quiser depois usar, por alguma razão, claro. E poderão estar a assistir na RTP Play então os restantes episódios, convido a verem, porque são objetos muito, muito diversos. O que assistiram, por exemplo, tanto o outro filme da Ana como o outro filme da Joana são muito, muito diferentes, não só a nível de conteúdo, como também de abordagem. O que a Ana faz com a Leonor Cale, a senhora doutora Cassandra, a partir de um texto do Jacinto Lucas Pires, que penso não referi no início, mas foi um dos primeiros autores também, dos 7. É um exercício de mise-en-scène muito, muito particular. E a Leonor está extraordinária, como qualquer uma das intérpretes principais são durante estes 7 episódios. Sim, é uma valência muito interessante da série, que é ir a diferentes atrizes para interpretar, digamos, a mesma pessoa, entre aspas. Pronto, obrigado então. Bruno, muito obrigado pelo convite, felicidades para o festival, e mais uma vez obrigado por nos terem convidado, e quero agradecer à espectadora caríssima ter vindo assistir e estado presente agora. Obrigado e até uma próxima. Até uma próxima.